caiu a segunda, parou no... confusão danada. O João ainda está de férias, então não vai conseguir assinar até voltar. Em suma, isso vai se resolver, mas para pedir desculpa mesmo da confusão que eu fiz. E, e aí a gente. Eu acho que eu vou acabar soltando a ata dessa reunião antes da ata presencial de Brasília, tá? É isso. Então, deixa eu só dar uma mutada aqui. Então é isso. O Ciufa aí tem um informe sobre o Ilíada, e aí nesse caso, fica à vontade aí, Ciufa, pode falar. É. Isso, pronto. Eu estava checando aqui a data certinho. É o seguinte, né? Nós temos o projeto Ilíada, que o projeto, entre outras coisas, né, ele desenvolveu uma plataforma para desenvolvimento de aplicações blockchain, né, baseado no PESO, entregou lá o Observatório Nacional de Blockchain, financiou 16 projetos de P&D em blockchain, a maioria deles de aplicações, que vão estar finalizando agora no início do ano. O pessoal do BNDES até participou do comitê de seleção desses projetos de P&D. E nós estamos organizando, no dia 25 de fevereiro, uma reunião final, presencial em Campinas, de apresentação dos resultados. Estamos vendo ainda a possibilidade da gente transmitir, tá? Mas eu queria só deixar aqui o convite. Depois vou mandar por e-mail, né, no e-mail de todo mundo, né, para formalizar a data certinho, a programação, etc. Só queria deixar aqui aberto o convite para quem quiser ir lá participar e assistir os resultados do projeto, vai ser muito bem-vindo. Legal. Obrigado. Eu vou aproveitar para acrescentar. Só isso? Mais alguma coisa? Só isso. Tá, obrigado. Eu vou aproveitar para acrescentar um extra pauta aqui, que é o seguinte: o pessoal da Linux Foundation me convidou para falar sobre a RBB num evento do Summit dos da comunidade, né? Que é perto de Nova York ali, Jersey. Só que eu não, eu tô com o visto vencido e não tem a menor esperança de que vai ser vai dar tempo de resolver isso aí. E aí eu respondi para Karen que outras pessoas da rede talvez não tivessem esse problema e talvez podem falar pela rede, citei explicitamente o SERPRO e o CPQD porque eles são parte da RBB. Não sei se ela entrou em contato com algum de vocês. Ela não me respondeu no final das contas, mas só para avisar que aconteceu isso. E como sempre eu sempre digo, não precisa ser eu falando pela RBB, não precisa ser o BNDES falando pela RBB, qualquer um pode, né? No caso da Linux Foundation, como o SERP e o CPQD fazem parte, né? Então faria tão sentido quanto. E o João também é a mesma coisa, o João também tem essa mesma limitação, tá com o visto vencido. Então, se vocês tiverem entrar em contato com vocês, fiquem sabendo, talvez até valesse a pena, porque eu falei, poxa, mas era importante que a gente pudesse falar sobre a RBB lá, né? Uma pena, né? Qual Então, que é a data? Fim de janeiro, cara. Fim de Na janeiro. verdade, Tá. ela trocou uma ideia comigo, na verdade, acho que faz uns 15, 20 dias atrás. Só que o CEPRO, para poder mandar alguém para fora, precisa de 60 dias para aprovar na diretoria e fazer todo o trâmite burocrático para emissão de passaporte consular para poder para viajar. Então, a gente estava tentando, Túlio, eu encaminhei esse pedido para participar do evento lá. Já nem me lembro, acho que foi em agosto, quando veio a confirmação. E a gente estava com limitação de verba aqui. Então, não deu para nem eu ir, nem o Túlio ir, nem ninguém ir, na verdade. A diferença é que no SERPRO o prazo é explícito. No BNDES demora também um inferno. E só que não tem o prazo. Entendeu? E o BNDES não resolve o problema do visto para o funcionário. Não, aqui no momento que a diretoria aprova a ida,
todo o processo é desencadeado e é só praticamente tirar o passaporte. Não, É muito rápido. no banco não é não, maluco. No banco não é não. Então, assim, juntando isso tudo, eu falei, cara, vou movimentar Deus e o mundo. Provavelmente não vai dar tempo pelo processo interno, não vai dar tempo pelo processo da, 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 da- é, é, do consulado. Esquece, não vai rolar. Então, pena, pena para todos nós. O BNDES é muito conservador com esse negócio de viagem internacional, mas muito, muito mesmo. Então, mas é isso, é uma pena que a gente não vai provavelmente ter ninguém lá. Não sei se o Fernando teve algum contato. Para mim seria meio que natural. Não teve não, né? Pô, eu até tava vendo aqui e-mails, WhatsApp, e não tive contato da LFDT sobre esse assunto. A Andresa tá em férias, não sei se talvez a contataram, mas a gente não teve realmente agora também, até pra gente que o tempo fica complexo, a gente Pois conseguir é, mobilizar, viu, Graça? Muita gente em férias também nesse período. pois é. Bom, é isso. Lidemos com isso. Vamos lá falar de pré-planejamento. De novo, isso é mais uma provocaçãozinha, só para dar uma noção do que vai rolar em fevereiro e março, tá? Em fevereiro, eu pretendo trazer uma proposta ainda bem geral da Secretaria da RBB. Existem um conjunto de atividades que são realizadas e que hoje são realizadas só pelo BNDES. O BNDES ainda é o coordenador dos comitês, e aí não sou eu, é o BNDES, né? Como do jeito que está definido lá no regulamento. E o que a gente queria era entender e dissecar o que seria, né, uma secretaria. E aí, quando a gente fala secretaria, é secretaria mais provavelmente escritório de projetos, né, de iniciativas. Eu já adianto que acho que tem pelo menos 3 tipos de atividade que são diferentes. Essa atividade que tem mais a ver com a gestão de projetos, a atividade que é mais da operação, os indicadores de operação, né? Tipo, de blocos, essas coisas mais da operação da rede mesmo. A rede funcionando, ela precisa de uma secretaria, digamos assim. Que, que não por outro motivo, para coletar informação. Mas tem a questão dos tratamentos de incidente, aí tem que ver o que é a secretaria, o que o gestor de incidente tem a ver. Tem que ter uma função de secretaria para os gestores de incidente, talvez, esse tipo de coisa. E tem a secretaria da própria governança, que é marcar reunião, gerar ata, não sei o que. Em suma, é isso aí que eu queria explicitar as funções e começar a discutir não apenas a comunicação também, é outra coisa importante. Aí tem a ver com site, tem a ver com LinkedIn, essas coisas que hoje em dia a gente não tem. E aí eu queria discutir com todo mundo, delegar algumas funções, né? Compartilhar funções entre as instituições. Assim, não tem motivo nenhum, não faz sentido, não é bom. Não é bom para a rede, não é bom para nós, que todas essas funções fiquem concentradas numa única instituição. E até a própria coordenação, tá? Isso também está em aberto, assim, tal. Mas eu nem estou falando da coordenação, estou falando dessas outras atividades e tudo. Então, isso meio que já estava no nosso radar, e a gente pretende, já em fevereiro, ter alguma coisa ainda mais conceitual. Meio que isso que eu estou falando para vocês aqui, mais estruturado, deixar mais claro. Ainda não vai ser uma proposta do tipo, o que a gente vai fazer. Em março, aí sim, essa proposta provavelmente se junta com as outras. E aí, em março, a ideia é a gente trazer um planejamento para 2026. É meio tarde, né? Planejamento em março, mas acho que é o que vai ser viável, muito sinceramente. Como eu falei para quem estava no início, o ano começou tipo agitado demais, tá um pouquinho excessivo. E aí eu queria compartilhar com vocês algumas ideias muito soltas, tá? Soltas. Sobre algumas coisas, alguns sinais, algumas coisas que parecem que já começamos a fazer e que são relevantes, ou que a gente já combinou, no sentido de abrir para o compartilhar sugestões. Muito importante que as pessoas tragam, tipo assim, estou preocupado com isso. Talvez valesse a pena até em fevereiro fazer uma discussão um pouco mais detida sobre isso. Tipo, gente, vamos lá. Fala você, ou faz uma dinâmica, sei lá, alguma coisa assim.
Mas isso aqui é a pré-dinâmica. Então, já queria começar a compartilhar com vocês algumas ideias e para meio que provocar. Uma é essa que eu acabei de falar, né? Aumentar a descentralização da secretaria e, eventualmente, da própria coordenação. Então, acho que isso é um direcionador. É uma coisa que talvez a gente vá perseguir. Não, isso acho que a gente vai perseguir, acho que não tem muita dúvida. O outro, todo mundo já sabe, é o novo acordo. A gente sabe que o novo acordo, inclusive, não é uma coisa só, são duas. Então, a gente tem uma visão de continuidade, que precisa resolver, tem aquela coisa do opt-out, qual é a melhor estratégia, isso que a gente discutiu na reunião presencial. É opt-out, cancela e faz de novo, várias ideias surgiram. Mas isso efetivamente é uma coisa que a gente tem que resolver. Isso mesmo, a gente realmente tem que resolver. Além disso, tem a discussão de mais longo prazo, que envolve novos modelos, novos conceitos. Até o Rainério, que é o outro representante do TCU, lá, o secretário, levantou a hipótese, sei lá, se tiver alguma coisa legislativa para trazer, uma mudança de lei, até isso ele levantou a bola. O Fernando lá, o Lavrado, que é o CIO do BNDES, aqueceu também, tipo, é isso aí. Acho que a gente tem que estar aberto. Então, acho que a gente tem uma discussão sobre isso a iniciar esse ano. Essa é longa, eu não duvido que termina tão cedo assim. E ela não tem a urgência do novo acordo de continuidade. Um outro ponto é o aumento de resiliência. Aí eu estou me referindo especificamente ao aumento de resiliência, mas na verdade, no fundo, é a rede deixar de ser piloto, né? Que não é só isso. As outras coisas que estão nesse mesmo pacote de deixar de ser piloto, primeiro a gente parar de chamar de piloto. Eu, por exemplo, agora já falo produção. Tem isso também. Então tem a questão meio que de, né, sugestão, né? Quase que de combinar, vamos combinar que a produção, essa é a primeira coisa. Tem o aumento da resiliência e tem as outras questões até tipo LGPD, termo de uso, que estão aí, foram apresentados, né, em Brasília, e que certamente são coisas muito relevantes para a gente poder ter uma rede. E, muito sinceramente, eu acho que é um processo que ele provavelmente só se completa totalmente com a visão de longo prazo. Porque uma das coisas que algumas pessoas levantaram, e eu acho que tem toda razão, é que um acordo de cooperação provavelmente não é um instrumento adequado para suportar uma coisa perene. Então, se você perguntar para mim quanto é que você acha que efetivamente a produção total é lá na frente. Então, a gente tem que acalmar os corações e entender que, assim como o AGI, esse negócio vai vir aos poucos, não vai ser tipo, eu estou em produção hoje, pá, não é. É um aumento da maturidade constante da rede, né, nos seus vários aspectos. Um aspecto que eu acho que a gente precisa, e já está encomendado, é o aumento da resiliência. De que forma? Primeiro, o projeto de rotação de validadores, que é o projeto que o pessoal do CPQD já começou, né? E que não é um projeto rápido. Porque ele tem uma certa complexidade, é crítico, mexe, sabe, no núcleo, smart contracts, tem que ter auditoria. Não é uma coisa para amanhã. Mas é uma coisa onde, que a gente coloca fé, digamos assim, na rotação de validadores, porque ela realmente pode ajudar a aumentar a resiliência da rede e de forma técnica. A implantação dos SLAs ou LAs que a gente combinou é dependente dessa rotação de validadores. Mas eu acho que algumas outras coisas, algumas outras iniciativas, a gente talvez devesse adiantar para começar a aumentar a resiliência da rede antes da rotação de validadores. Certo? Entre outros motivos, por quê? E aí o Silfo já levantou ali a bola. Deixa eu passar para o próximo item, eu volto a isso. Uma das coisas que eu acho que talvez a gente devesse fazer é passar a considerar que queda de validador em produção é incidente crítico. Certo? Isso tem a ver com o que aconteceu no final do ano passado, porque a rede de laboratório caiu e ficou caída um bom tempo. E deu um banzé danado lá no comitê técnico.
E a gente estava sem reunião, né? Porque quarta-feira era Natal e Ano Novo. A gente ia ficar sem reunião 2 semanas. E deu um baseado danado lá no Discord, e o que está acontecendo, e possibilidades, e às vezes é bem complexo você tratar esse tipo de comportamento de rede. É laboratório, tá? Então não era tão crítico assim. Mas a gente viu o quanto não é simples botar. Primeiro, demorou para se detectar que a rede tinha caído. E trazer as pessoas para. Não, gente, vamos fazer. Não foi simples. No Discord não funciona muito bem. Né? O Discord é legal para comunicação, não sei o quê, mas para coisa que precisa de ação meio que semissíncrona, não funciona muito bem. Então, e como o pessoal do Plexo estava fazendo teste usando o Lab, rolou várias preocupações, então foi um pouquinho traumático, eu acho. E graças a Deus, porque foi em Lab, né? E aí, obviamente, a gente levanta, pô, se isso tivesse acontecido no piloto, seria tão diferente assim? Eu acho que seria um pouquinho diferente, mas não tanto. Então, a gente precisa, digamos, precisamos falar sobre isso, né? Sobre essa questão. Antes da rotação. E como um passo intermediário aí da questão dos SLAs ou LAs, eu acho. Uma coisa muito simples, que não exige a gente fazer nada muito diferente, já está dentro do ordenamento, já está no manual de operações, já está no regulamento, é basicamente a gente tratar que queda de validador em produção é incidente crítico. Porque o incidente crítico, ele já tem um OLA no manual de operações, que é você precisa responder em 2 horas. Isso já está lá. Né? E aí tem um outro OLA que também que é 2 dias, que é para você solucionar o problema. Estou simplificando. Então, acho que vale a pena ter uma discussão sobre isso. Tipo, sem mudar muito o que já está aí, como é que a gente consegue aumentar o nível de readiness? Como é que traduz readiness? Alerta, né? O nível de alerta da rede. Porque. Prontidão. Prontidão, isso, prontidão é legal. Prontidão é ótimo, obrigado. O nível de prontidão da rede, porque no fundo a gente tem algumas instituições aumentando o nível de demanda, e aí é claro, CPQD com certeza, porque já tem um caso, o Plexus e o Serpro vindo, e as outras pessoas, uma rede que na verdade a gente nem usa. Então a gente precisa ir empurrando o nível de prontidão para poder ficar no meio termo aí entre todo mundo. Então acho que a gente precisa olhar para isso e ter alguma ação nesse sentido. Além da questão do OLA mesmo, tem uma questão do tempo do período de operação. Hoje em dia está lá que é horário comercial, no manual de operações. Alguma hora a gente vai ter que falar que isso é 24/7. Aí o jogo muda um bocado, certo? Então, talvez a gente já devesse começar a falar sobre isso ao longo desse ano. Então, essa é uma provocação super importante, tem a ver com o incidente. E aí eu passo, aí o Silvio já queria falar sobre esse assunto, e acho que depois a Camila também deve querer compartilhar, no caso da Camila, acho que vai ser isso, Camila, depois você me ajuda, o panorama que eles estão trazendo e para a gente poder entender de novo, né, como é que é essa coisa da demanda, e talvez o próprio Fernando, lá do CPQD, se tem alguma evolução aí dessa coisa da aplicação do CPQD, para a gente entender para onde a rede está indo, enquanto a demanda sobre a rede, para onde ela está indo. Aí, Silvio, você quer falar lá da questão do incidente? Não, eu só queria meio que me atualizar, né? Porque acho que foram uns 3 nós, né, que caíram, foi isso? Se todos já voltaram, mais um Da RNP status não voltou, não. update. Voltou, não? O da RNP a gente tirou ele do consenso, inclusive, no Lab. Ele não está propondo, não está participando da produção de blocos temporariamente, porque ele não tinha voltado até ontem. Até ontem. Desde lá do incidente ele não voltou. Ele estava, na verdade, muito lento. Ele estava importando os blocos mais lentamente do que a produção de blocos. Então ele estava ficando mais atrasado. Embora ele estivesse andando para frente, os outros estão mais rápidos, né? E aí o Luiz está vendo lá o que está acontecendo. Ele parece que estava parado bem antes do incidente. Então ele estava parado já há bastante tempo. E aí aconteceu de outros nós caírem.
E aí parou a rede. Acho que foi Serpro e CPQD? Foi Bict. Não vou lembrar. Mas aí. E o que acontece? E tem uma característica da rede que é engraçada, que é o seguinte: se ela ficar parada 5 segundos, sei lá, 10 segundos, ela volta em 30 segundos. Se acontecer de cair 3, no caso, né? Que aí a rede para. Uhum. Se cair 3, 30 segundos, ela volta em 30 segundos. Mais ou menos. Se cair 3 por 1 hora, ela demora, sei lá, 4 horas para voltar. Se ficar parado 4 horas, ela demora 3 dias. Vai escalando exponencialmente. Uhum. E isso, às vezes, causa uma confusão desgraçada, porque os nós já voltaram e a rede não voltou. E aí você tem que, ou todo mundo tem que derrubar ela de novo, é bem confuso. Então, até por isso, né? Porque como com a RNP caída, só pode cair mais um. Se cair 2, a rede para. Quando você tira, agora pode cair 2. Então, por isso que a Uhum. gente acabou tirando temporariamente. Fala aí, Sandro. É só uma dúvida. Esses nós, eles estavam na mesma infraestrutura, não? Não, não. Não? Das várias instituições. Cada uma tem a sua. Que eu sei que É. tem algumas situações, até que cogitou-se aí do Serpro, às vezes, colocar nós para outras entidades, mas não é o caso desse Ainda caso, não não. é. A gente até imagina, bom, desculpa, eu até depois queria até conversar sobre isso. Isso é um outro item que está aqui, essa questão dos nós da SGD, de repente se o Serpro podia assumir o nó da SGD, alguma coisa assim, isso é uma discussão para depois. Mas assim, não, hoje cada um tem seu nó. E nem nuvem é muito comum, quer dizer, acho que o Plexus está em nuvem, acho que a DataPrev passou para nuvem, mas não, não é não. Não é uma coisa caiu uma galera, não. E tem outra coisa aqui, né? No nosso caso, a rede de laboratório está numa infraestrutura e a de produção está em outra infraestrutura, mais Isso, resiliente. Então, o isso, problema isso. foi só A na de Luz falou. laboratório. A Luz falou, a Luz falou. A questão é que as pessoas são as mesmas, né? No final da gestão de incidentes, o cara é pro laboratório, Uhum. as pessoas visíveis para a rede. Então, a gente se organizar melhor para poder reagir a incidentes, vai, obviamente, em produção, e não apenas incidentes do tipo a rede caiu, porque hoje em dia seria isso, a rede caiu, aí beleza, o Baratavô é maior. Mas eu acho que em produção, acho que não precisa esperar a rede cair. Caiu um validador, acho que já devia, possivelmente, a gente ter um nível de alerta e compromisso maior, mais rápido. E aí, um pouco na linha do. Tá vendo? O próximo item já era nós da SGD, que é uma coisa que a gente precisa resolver até o final do acordo, mas é uma outra discussão. Mas eu só queria. Já estava na lista, inclusive. Mas o assunto nem é esse agora, não. Vou voltar a ele. Mas aí, Camila, eu, assim, um pouco. Vocês estavam fazendo testes na Rede Lab quando a rede caiu e várias transações ficaram perdidas, etc, etc. E o que ficou meio claro na nossa conversa é que tem aí uma perspectiva do Plexus ao longo do ano. E eu acho que essa perspectiva ela também traz um pouco de um requisito para esse compromisso, né? Ou pelo menos a gente tem que levar isso em consideração. E aí passa a palavra a você para você falar um pouco sobre essas perspectivas. Bom dia a todos. Feliz Ano Novo. É uma honra e uma alegria estar aqui com vocês. Eu vou fazer uma breve recapitulação, né, só para a gente ficar na mesma página. Mas para a gente do Plexus foi muito interessante passar por esse incidente, né, que aconteceu ali no penúltimo dia útil, né, do ano, porque ele já traz a gente para 2026 com uma perspectiva bastante viva, né, de possibilidades que a gente tem aqui de abrir. Então, o que houve? O Plexus está, como vocês sabem, né, imagino que a maioria sabe, a gente está comemorando mais ou menos aí 6 meses de RBB. O que foi possível e o que a gente conseguiu fazer nesses 6 meses? Além das subidas, né, de todos os nós, e, enfim, já estamos produzindo bloco na rede, a gente também implementou, ainda na rede de teste, né, o nosso piloto de moedas sociais. Como funciona esse piloto de moedas sociais?
existe uma integração com o back-end de um aplicativo que funciona na Web2 em mais de 500 mil de telefones. E esse é o que a gente chama de 2.5, né? Esse aplicativo, ele dispara informações sobre as transações. E essas transações, elas estão acontecendo no mundo real. Então, não tem horário. Alguém pode efetivamente estar comprando um pão às 10 horas da noite, ou então comprando um remédio. No momento em que essa transação ela é feita, ela dispara um comando e esse comando ele registra, primeiro, quem transferiu para quem de forma anonimizada, o valor, a quantidade e as taxas do sistema, né, que hoje em dia são cobradas, e a questão também dos impostos. Então, o que aconteceu e como a gente notou do nosso lado com essa aplicação, o que estava acontecendo? A gente tem formas diferentes de monitorar esse aplicativo. Então, a gente tem um dashboard e tem algumas questões internas. E a gente verificou que as transações que a gente estava mandando, elas não estavam efetivamente sendo ali validadas. Problema só tem quem está fazendo. Então, eu acho que esse incidente ele marca um momento muito diferente aí de maturidade da rede, o que eu acho que é muito positivo. Com relação às coisas que a gente discutiu, né, e eu tive presente mesmo nas reuniões técnicas durante esse incidente, foram, primeiro, houve uma necessidade da gente caracterizar o entendimento da rede sobre o que aconteceu. Não é, talvez, uma discussão para trazer aqui neste fórum qualificado, mas foi muito interessante ver, né, todos os diferentes desenvolvedores dos diferentes órgãos firmando ali um convencimento sobre como a gente chamaria esse incidente. Depois da caracterização, a gente foi verificar os efeitos desse incidente. Então, quais foram alguns dos efeitos que foram verificados? Primeiro, né, os validadores, eles estavam mandando informações, né, díspares sobre o que deveria ser registrado na rede, ou seja, não tinha ali uma sincronia. Para uma aplicação, e assim, a grosso modo, e num high level como a nossa, qual é a problemática que está colocada, uma delas, né, com relação a isso? Para essa aplicação é complexo, porque como a gente está lidando com o consumidor final, tem pessoas que estão ali, né, efetivamente do outro lado desse aplicativo fazendo essa atualização, a gente perde a referência entre o que está acontecendo do lado da aplicação da Web2 e o que está sendo registrado na rede. E pode haver uma situação de disputa sobre essas transações. A gente tem hoje ali mais ou menos 160, 170 milhões de reais que a gente está traqueando dentro desse fluxo. Então, 170 milhões de reais desde a data do nosso evento, no final de novembro, né? A gente, inclusive, lançou o piloto no dia do nosso evento com vocês, e hoje. E isso são apenas um dos pilotos, né? O que eu quero dizer com isso? Que numa situação assim de mundo e de ambiente real, o valor ou então a exposição por conta dessa falta de sincronicidade pode ser a disputa sobre valores altos e valores ali que podem trazer, né, uma dificuldade depois para o lado da aplicação. Então, esse é um efeito do ponto de vista de uma das aplicações. Qual o efeito da rede? Alguns deles, né? Primeiro, a questão de segurança. Numa situação dessa, com 3 validadores, né, enfim, caídos, como é que fica a questão da vulnerabilidade da rede? Quais seriam as possibilidades efetivas ali de um possível ataque malicioso ou não? Qual é a questão mesmo, né, para a perenidade da rede que uma situação como essa traz? Depois a gente avaliou também os riscos, né? Enfim, já estava contando um pouco disso, e a questão da mitigação. Do ponto de vista da mitigação, desculpa, eu já estou me encaminhando aqui para o final desse reporte, né, para vocês aqui no Comitê Executivo. A gente verificou, primeiro, uma necessidade já foi antecipada aqui pelo Gladstone de verificar o que seria um suporte ou uma atuação 24/7. Quando ocorreu a situação, um colega me perguntou: Camila, quer dizer então que para a aplicação do Plexus e para o caso de uso do Plexus é necessário que exista um suporte para além do horário normal ali de trabalho? Eu falei, não. Para qualquer aplicação que rode em blockchain, isso é uma necessidade real.
Porque a rede, ela, enfim, a não ser que você tenha algum tipo de definição do lado da aplicação, para que não sejam feitas transações e transferências depois do expediente, por exemplo, bancário ou de trabalho, ela não é, a blockchain não é uma coisa que, via de regra, você tira da tomada, né? Inclusive pelas questões aí de resiliência da rede. Então, para mitigação, né? Primeiro entender como é que seria feito esse suporte 4x7, se é um time que é criado para estabelecer e prestar esse serviço, se é uma coalizão, quais são, né, aí os KPIs, ou então num momento assim de criticidade, como o Gladstone falou, que eu acho que foi muito acertado de colocar isso como incidente crítico, qual é a atuação da rede, né? O que seriam aí as melhores práticas para fazer o troubleshooting. Eu pedi para o time do Plexus, que inclusive serviu o time técnico, né, como um suporte aí para outros validadores na época, para ver se a gente consegue condensar alguma dessas coisas em melhores práticas. E aproveitando o espaço aqui de fala e realmente me encaminhando para o final, é dizer duas coisas com relação a 2026 do ponto de vista do Plexus, né? Do ponto de vista da aplicação, é nosso intuito e é o nosso interesse fazer chegar ao estágio de maturidade para fazer a produtificação disso. É uma coisa. Do outro lado, com relação ao suporte, né, aí para RBB e uma visão, né, de futuro, tem muitas coisas super interessantes para serem discutidas, né? E aí eu me comprometo aqui para não avançar, mas trazer uma recomendação, né? E circular isso com possíveis pontos que talvez possam ser, mediante aí o feedback de vocês, inseridos nesse planejamento que o Gladstone comentou que vai estar sendo feito aí até o final do primeiro quarto. Obrigada, se qualquer pessoa tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Não, obrigado, Camila. Assim, a sensação que a gente tem, assim, uma coisa que não ficou claro para mim é tempos e movimentos, assim, né? Porque a rede hoje em dia ela tem compromissos muito leves, assim, né? Compromisso de novo, né, de hora expediente e tem os OLAs lá muito levezinhos, na verdade, né? E para gente, para uma aplicação ter uma demanda que vá além disso, provavelmente é um risco para a aplicação. E a gente não vai ter isso, pelo menos em termos conceituais, a gente não vai ter um responsável por monitorar e resolver problema de incidente da rede. Não vai. Vai ser sempre uma coisa coletiva. Então, você tem algum timeline importante que vale a pena comunicar? A gente pretende até sei lá quando chegar, sei lá, sair porque eu estou entendendo que o que você está chamando de piloto é teste. Sair do piloto e ir para a produção, porque precisa alinhar isso com a rede, assim, para não descasar o nível de maturidade. Hoje em dia, o estágio da rede, ele configura um impeditivo não só para o Plexus, no nosso entendimento, mas para qualquer aplicação, né, que tenha aí um uso por, enfim, indivíduos Isso, fora do por indivíduo. expediente, né? Então, eu diria que não é uma questão Plexus, eu diria que qualquer aplicação em ambiente de produção vai encarar essa mesma questão. Então, eu, né, respondendo essa pergunta mais com outra observação, que é, na verdade, o seguinte: existe um estágio de maturidade, não só da rede, mas com relação às aplicações que estão sendo desenvolvidas nessa rede, aí, né, nesse último ano, que confirmando a necessidade de uma maturação também do suporte. Então, a provocação levando em consideração que nenhuma aplicação vai estar segura, não só a do Plexus, em ambiente de produção, dado essa configuração atual, e que por conta de diferentes atuações dos diferentes membros aqui, essas aplicações elas estão chegando, será que não é o caso da gente entender um roadmap um pouco mais agressivo no bom sentido aí para 2026 que dê esse suporte? Se eu for dizer isso do lado do Plexus, eu diria, poxa, ter isso resolvido aí nos primeiros 6 meses desse ano seria incrível. Não sei, essa é a discussão que a gente tem que ter, porque perfis diferentes de aplicação têm demandas diferentes. Então, por exemplo, transação na RBB, no caso da aplicação do CPQD, é uma coisa que acontece muito eventualmente. Provavelmente não é um problema ser só no horário de expediente.
Muito provavelmente. Eu acho que vai ser raro de ser um problema. Se eu falar besteira, me dá aquela canelada aí, Fernando. Então, Assim, fica à vontade. não, acho que assim, tá certo. Acho que a Camila colocou pontos importantes, assim, mas tem uma questão de contexto das aplicações, né? A característica do CPQD, que na verdade você registra os emissores, né? E depois disso você só faz leituras das redes. Por exemplo, nossa aplicação não foi impactada com as intermitências da rede, né? E foi meio que pensado assim mesmo, né? Para ser essa âncora de confiança aqui que a gente usa para fazer consultas das provas, e é o que tá, não tem registros novos ali escritas, né? Então, o nó do CPQD estando, né, acessível para nossa aplicação, faz o que basta, mas depende muito do contexto da aplicação. Acho que tem que ser considerado isso, né, para ver se aquela aplicação ela está apta, né, para operar nas condições atuais da RBB, e conforme for evoluindo isso, né, a gente vai tentando encaixar esses contextos. E na verdade, existem níveis de Web 2.5. Quando você diz, eu vou fazer um Web 2.5, se você continua, se o usuário individual demandar uma transação, mesmo que intermediada por um back-end, desculpa falar muito tecniquez aqui para quem eventualmente não entende, tá? Mas se um usuário individual, apesar de usar um back-end que faz a transação, ele precisa dessa transação ser executada em, sei lá, pouco tempo, esse risco é maior. Se você tem condições de guardar essas transações em batch e colocar uma única prova na rede no momento que a rede estiver disponível, por exemplo, e aí é só um exemplo, não precisa ser assim, e você tem muito mais, a aplicação está muito mais resiliente em relação a eventuais indisponibilidades da rede. Então, eu acho que tem, de novo, a gente precisa conversar para adequar as maturidades. A gente precisa empurrar a maturidade da RBB, mas ela tem uma velocidade meio que natural, acima da qual a gente também não vai conseguir ir. E aí talvez tem que olhar para o lado da aplicação. É isso, essa é a discussão. Acho que vale ter uma reunião mais detalhada sobre isso, fora, obviamente, do contexto da reunião executiva, né, Eldo? Eu queria só complementar, né, essa fala do Gladstone, também do Fernando e da Camila. Me parece que a gente está chegando no seguinte: a gente tem um SLA e um conjunto de SLOs, ou seja, tem ali um acordo, né, digamos assim, entre a gente de como é que o suporte é feito hoje, qual é a resiliência, como é feita a monitoração da rede, que é um desafio enorme, um desafio técnico enorme fazer essa monitoração, né? Eu até andei fazendo alguns exercícios com o Prometheus lá, de envio de alertas para o Discord, tentando garantir um nível de liveness da rede, né, digamos assim, né, de alertas em relação ao liveness, né. E aí me parece que, pegando todas as falas aqui, que a arquitetura das aplicações, ou seja, dada essa realidade da rede hoje, né, qual é a arquitetura, quais são as arquiteturas que nós suportamos, né? Então, ficou claro aqui que esse tipo de aplicação que exige uma arquitetura onde as transações são imediatas para o cliente final, vai exigir um aumento da monitoração e do tempo de reação a incidentes na rede, né? Então, a Isso aí. gente precisa ou aumentar ou definir que tipo de arquitetura nós suportamos, de forma declarativa mesmo, né? Ó, a arquitetura que nós suportamos é essa aqui, né? Ou a gente vai precisar, e dado isso, né? Dado essa definição, a gente vai precisar mexer ou não nesse conjunto de SLAs e OLAs que nós temos hoje, né? Acho que precisa ficar explícito que tipo de arquitetura nós suportamos. E aqui não estou falando nem, que vai ser nem de um tipo nem do outro, ou seja, a gente vai aumentar a nossa resiliência, o nosso tempo de reação a incidentes para suportar uma arquitetura mais transacional, near real time aí, né? Ou se a gente vai declarar, não, mas o que nós conseguimos fazer de suporte aí é isso que está aqui, então nós vamos ter que mexer na arquitetura das aplicações, né? Duas coisas. Agora, dando um pitaco aqui,
uma percepção, né, uma intuição, né? Eu acho que esse tipo de coisa, inclusive, deveria estar explícito a partir de agora, até para a apresentação de novos partícipes, entendeu? Para a gente definir isso de forma bem clara, né? Com documentos técnicos, etc., uma arquitetura que nós portamos de maneira genérica, que também é um desafio, né? Desenvolver um documento desse de forma genérica. Mas eu acho que a gente precisa fazer isso. Tá? E eu já me coloco à disposição, porque a gente faz isso muito no TCU. Eu faço muito isso, definição de arquitetura no TCU, né? Então, a gente já tem um arcabouço, mais ou menos assim, de como é que se documenta a arquitetura. Por um motivo muito particular, a gente é envolvido com isso de forma até mundial, tá? Então, a gente... Aqui, Legal. Camila, por favor. Falei, Camila. Rapidamente, e perfeita essa colocação, inclusive essa questão de mandar em batch é algo que a gente já pensou do ponto de vista da arquitetura da aplicação pelo lado do Plexus também, né? Mas só para talvez não confundir duas coisas, ou melhor, não confundir não, separar e apontar duas coisas. Tem uma necessidade de suporte à rede relativamente às aplicações, né? Isso é indiscutível, mas também pode ser entendido como uma melhor prática para a segurança da rede, que esse horário de suporte dela, né, seja um pouco mais alongado. Tem a questão da segurança vis-à-vis a aplicação, mas tem a segurança vis-à-vis a própria arquitetura da rede. Quando você olha, por exemplo, para uma rede pública, né, via de regra, a camada base, ela é a que tem maior suporte, porque ela é a camada da segurança e da confiabilidade. O que esse caso expôs, e qualquer outro poderia expor, inclusive o do pessoal do CPQD, é uma questão relativa à segurança de rede com relação ao volume de uso. Isso é normal, isso é teste que você faz para entender a escalabilidade daquela própria solução. Então, tem uma questão relativa à escalabilidade, tem outra questão relativa às melhores práticas, né? A visão de como isso é colocado, que é muito importante ter clareza, para inclusive atrair os casos de uso. E aí, só uma questão que eu vou levantar aqui muito rápida, que é uma solução de identidade em blockchain ou de segurança, ela precisa de uma reliability, uma confiabilidade, uma disponibilidade, que ela avança também essas questões. Então, só para a gente, né, pensar nisso com cuidado, tem várias soluções para isso. Você pode fazer roll-ups da RBB que podem ser usados, né, como essa instância aí de batch. Enfim, do ponto de vista de arquitetura, tem um monte de solução para o ponto do app. É assim que o mundo da blockchain evoluiu. Mas eu não gostaria de sair dessa reunião sem pisar mais uma vez na questão da segurança da rede, nessa primeira camada, com relação aos nós. E o tempo deles, a manutenção e a prestação ali de atendimento do SLA do pessoal que tem nó, né, de cada um dos validadores, por conta dessas questões que o Gladstone falou, da gente ficar 3 dias fora do ar. Sandro? Assim, essa questão do suporte é uma coisa complexa mesmo. O temor que eu tenho assim, é de que a gente não transformar a rede numa grande aplicação uma grande aplicação comum que demande, né, ali de funcionários e tal. Porque se a gente espelhar um pouco nas redes públicas, né? Você tem na Ethereum, por exemplo, você tem a Ethereum Foundation, que ela olha de maneira geral, mas ela não dá suporte a nenhuma app especificamente, né? Uhum. É a comunidade ali se comunicando, né? Então, sim, aí eu não sei aonde que a gente vai se situar nesse tipo de arranjo, né? Eu sei que a gente não pode ser igual às públicas, né? Mas também um modelo muito, assim, necessitado de suporte, assim, tradicional, de aplicações tradicionais, talvez a gente tenha que investir muito mais numa arquitetura que tenha uma resiliência de que esse estágio de chegar no ponto de suporte seja o menor possível. Então, eu vou, antes de passar para o Ciufo, confirmar que, na minha visão, está muito alinhada com a sua. É a visão que a gente tem compartilhado até hoje, né? Exatamente, de que não existe, provavelmente não existirá algo que seja global à rede, e o caminho e a rotação de validadores é para isso. E quando eu falo de nós do
da SGD, que no fundo é aumentar os nós, tá? Não tem a ver especificamente com a SGD. É para isso. Porque se você tiver 10 nós, podem cair 3. Hoje em dia podem cair 2. Caiu o terceiro, a rede para. Se a gente tiver um 10º nó, aí podem cair 3. A rede só cai se cair 4. Né? Então, assim, mais nós é mais resiliência. É mais custo também, tá? Mas é mais resiliência. Então, o caminho que a gente tem até hoje perseguido é exatamente o que você está falando mesmo. É aumentar a resiliência técnica da rede de tal forma que você não tenha, que você tenha menos situações como de parada, onde você efetivamente cause impactos mais relevantes aí às aplicações. Eu acho que a gente está relativamente alinhado. Silvio? Não, só complementar aí o que o Sandro estava falando, que eu estava também pensando aqui em paralelo, né? Tipo, que alternativas teria, né? Por exemplo, né, na situação ali do dono dessa aplicação, né, da Plexus, né? Que alternativas teria se não for RBB, né? Eu imagino que ou usaria uma blockchain privada do próprio instituto, que cairia nessa situação de eu vou precisar ter alguém aqui dando suporte 24/7, vai ter esse custo né, desse suporte, né, de infraestrutura, ou vou usar uma rede pública. A rede pública eu não tenho um suporte, né, mas em compensação, como são milhares de nós, etc., né, existe uma resiliência garantida, né, ela não vai ter esse problema da rede cair, né. E aí, para a gente discutir lá na frente, quando for falar da secretaria, né, que a ideia é assim, né? Será que os membros serão dispostos a contribuir com uma FII, dependendo dessa FII, ter um suporte especializado, diferenciado, enfim, coisas para a gente pensar lá na frente. Mas você sabe, ô Silvio, eu acho que esses arranjos eles são possíveis, mas eles podem surgir espontaneamente. Não precisa de uma coordenação central. Alguém de nós aqui pode Prestar um serviço? Não sei. prestar um serviço para o outro. Não tem impedimento nenhum. Entendeu? Não tem impedimento nenhum. Ou para os futuros, né? Aliás, diga-se de passagem, até aproveitar, o Comitê Paralímpico está dizendo que vai entrar mesmo. E com uma visão de ter aplicação, de comprovação de gastos, uma coisa assim. Ainda não está confirmado, mas estão fazendo contatos. Então é meio isso. De repente, alguém aqui se oferece para prestar serviço, sei lá, para o Comitê Paralímpico, ou sei lá para quem. Eldo? Eu só queria complementar também, né, essa informação. Eu acho que a resiliência da rede, esse incidente no Lab foi muito importante para explicitar isso. Eu acho que duas coisas têm que acontecer, tá? Primeiro, a gente precisa realmente, como o Gladstone falou, o Silvio falou, a gente precisa aumentar o número de nós, tá? Para chegar ao ponto de isso ficar um pouco irrelevante, digamos assim, né? O número de nós que possam falhar seja um número razoável, digamos assim, para não afetar de forma tão crítica como afetou na rede lá. Isso é uma coisa, né? E uma outra coisa a gente precisa melhorar a qualidade das instalações locais de cada partícipe. A gente vê assim que existem casos e casos, né? Estruturas e estruturas, né? Digamos assim, em relação à questão tecnológica, né? Então, a gente precisa realmente discutir isso abertamente, de qual é a capacidade operacional e de investimento de cada partícipe na rede, para que fique claro, né? Digamos assim, olha, o partícipe vai dizer, olha, eu tenho limitação orçamentária, eu tenho limitação de pessoal, então a gente precisa qualificar esses nós também e ver o quão resiliente, até com os indicadores que nós estamos captando, né? Nós já estamos captando indicadores aí há algum tempo, de produção de blocos e tudo, e começar a identificar que existem alguns nós que realmente são um pouco mais vulneráveis, né? E aí e uma coisa leva a outra, ou seja, aumentar o número de nós, de preferência nós com um pouco mais de instituições com um pouco mais de capacidade de investimento, digamos assim, tanto em pessoal como tecnológico, vai levar a isso, né? Vai levar a uma melhoria, né? Nessa questão. Então, a gente precisa realmente conversar sobre isso, né? Essa capacidade real, operacional, técnica e financeira de cada partícipe em manter nós na RBB.
Obrigado, Eldon. Eu só, antes de voltar lá para falar dos indicadores, que tem um pouco a ver também, eu queria só lembrar, dar uma concretizada, de que esses são os SLAs que a gente está combinando para depois da rotação de validadores. É que 99% dos blocos vão ser fechados em 10 segundos e 99,9% em 30 segundos. É isso. Na verdade, é isso. É isso que a gente está combinando de novo, para depois da rotação. A gente conseguiria combinar alguma coisa para agora? Bom, tem que fazer simulações aí para, né? E os OLAs que a gente está combinando são esses aqui, ó. Se a gente tiver 9 validadores, você tem que produzir 11% dos blocos. Se você produzir 10,2, sinal amarelo. Produzir 9,5, sinal vermelho. Esse é o OLA. É bem? Mas isso é para depois da rotação. Antes da rotação, a gente não tem nada muito combinado. A gente tem só compromissos bem mais soltos. O que eu acho que isso aqui muito provavelmente atende um range razoável de aplicações que vão ter que, obviamente, que lidar com, eventualmente, o fato de que vai demorar 30 segundos para fechar o bloco e coisa assim. Mas talvez a gente deva fazer alguma coisa intermediária. E aí, só para andar, porque senão também a gente não termina, e eu agradeço a todos aí a participação, contribuições, você vê que o assunto é palpitante, né? A coisa dos nós da SGD, que estava até não estava identado, e aí tem muito a ver com essa coisa de aumentar a quantidade de nós no núcleo da rede, e que a gente talvez devesse, aí, obviamente, de acordo com a conveniência aí da pessoal da SGD, Germana que está aqui representando, avaliar essa possibilidade de ter nós da SGD ao longo desse ano, porque isso efetivamente aumenta o número de nós da rede e aumenta a resiliência da rede. Germano, por favor. Oi, bom dia a todos. Bom dia. A gente até já chegou a iniciar uma conversa no ano passado, não foi, Cláudio? O STEP tem uma proposta, e aí, Marco Túlio, se pudermos procurar e apresentar qual é a proposta que o STEP tem. Porque hoje, realmente, nós temos limite orçamentário de pessoas. Não tem pessoas capacitadas, né, no time da SGD para subir e manter o nó. Né? Então, tanto SEC quanto DataPrev, né, que são as empresas públicas aí que prestam serviço no executivo, se tiverem propostas, né, para a gente, para nos apoiar nessa frente, agradecemos. E aí vocês fiquem à vontade, se acharem que vale a pena. Bom, não sei se vocês podem fazer alguma comunicação direta ou se de repente marca uma reunião, eu participo também e tal. O que você acha, Marco? Eu posso ver aqui internamente. Seria basicamente replicar, né, o nó do cerco mais com, né, o escopo de SGD, enfim. A gente pode ver aqui internamente e tratar aí com a Germana. Tá bom, Marco, ele fica à disposição, tá? Então, se você puder, só me procurar. Ok, beleza. Tá legal. Então, não vou fazer nada. Vocês, não sei se são, como é que é, vocês são adultos, vocês entendem. Sandra, É mais uma dúvida mesmo, assim, porque a ABEP é a Associação das PRODs, né, das PRODs, das co-irmãs, das empresas de tecnologia dos estados, assim, seria uma adesão, assim, quase que, assim, automática, porque todas têm capacidade técnica de superar isso. Eu não sei se, porque isso é uma questão que dependeria de níveis mais altos, talvez, do que a gente aqui, para fazer esse alinhamento, para as PRODs virem para essa. Acho que já nos ajudaria demais se as 27 entidades da federação tivessem um nó cada um, pelo amor de Deus, não é possível. a gente teve uma situação de uma reunião das PRODs, dessa associação, que o Milber foi lá e fez uma apresentação e tal, meio numa tentativa de aproximar. De conhecimento. Pois é, não teve muito desdobramentos, assim, mas eu, assim, se você tiver alguma proposta, alguma apresentação, alguém para a gente conversar. A presidência lá é rotativa, Eu infelizmente. concordo com você, eu acho que isso pode ser muito
a presidência lá é rotativa, infelizmente, assim, infelizmente, mas gente, não perdeu o contato. A Prodege foi, acho que a penúltima na presidência, a gente na presidência facilitaria talvez, mas assim, eu posso até conversar internamente aqui com a Prodege, tá? Pessoal da presidência, que eu acho que isso é uma coisa quase que inerente, ó, os estados participarem com as suas prods, assim, eu acho que daria uma resiliência muito boa para a gente. Não tenho dúvida nenhuma disso, não, cara. Eldon. Uma outra ideia também, né? Queria colocar para aumentar o número de nós no núcleo da rede, seria a conversão, né, de alguns partícipes parceiros em partícipes associados, né? Por exemplo, me veio à cabeça aqui, por exemplo, a PUC-Rio. A PUC-Rio me parece que tem uma expertise muito bom em blockchain e tudo, né? E já tá participando, já tem observer, nós observers já tem um observer na rede e tudo. Então, eu dei um exemplo da PUC-Rio aqui, mas o convite fica aberto à reflexão de todos os demais partícipes parceiros, né? Poderiam vir a ser associados, por exemplo, né? Que já participam da rede, já tem a dinâmica, já tem pessoas no comitê técnico, pessoas no comitê executivo, ou seja, é um meio caminho andado, digamos assim, em relação a pessoal, né? Então, seria O questão mais desafio, tecnológica mesmo. o desafio, na verdade, eu acho que no caso dessas instituições não é tecnológico, né? É organizacional, porque a PUC provavelmente é uma instituição que tem uma pegada de inovação, mas não tem uma pegada de operação, assim. Mas, bom, quem sou eu para falar por eles, né? Pessoal, eu vou seguir aqui, porque obrigado novamente pela contribuição de todos. Foi um debate super rico e a gente, de novo, foi a primeira vez que eu joguei aqui o assunto. A gente vai até pelo menos março falando sobre esses e outros assuntos. E tem mais assunto aqui para baixo. Uma coisa é a questão da comunicação, que está relacionado com a história da secretaria lá, né? Site, LinkedIn, pensar um pouco sobre isso. Agora a gente já tem até um logo, né? E na questão de visão de longo prazo, eu acho que essa discussão aqui de longo prazo, do novo acordo lá em cima, ela envolve discussões sobre governança on-chain, sobre incentivos on-chain, sobre governança de aplicações e governança de partícipes. Por incrível que pareça, essas coisas de mais longo prazo, para mim, é mais fácil. Então, eu até tenho algumas ideias para compartilhar com vocês que podem, se obviamente as pessoas entenderem que as ideias fazem sentido, assim, direcionar, assim, a uma coisa mais de longo prazo mesmo, que se encaixa nessa visão do acordo inovativo, inovador, etc e tal, né? Então, acho que ao longo desse ano alguma coisa sobre isso, eu imagino que a gente vai trazer também. Bom, isso são propostas de discussão iniciais. A questão da resiliência claramente traz a atenção de todos. E eu acho que a gente vai ter que efetivamente dar alguns passos que não sejam apenas aguardar a rotação de validadores e chegar naquele SLA/LA lá da frente, né? E mesmo aqueles lá da frente, eu acho que a gente ainda precisa falar um pouco mais de envolvimento de pessoas, né? A questão de 24/7 e coisa assim, sempre equilibrando com o fato de que a rede é descentralizada e que não vai ter um grande responsável por nada. É claro que se você tem gente com aplicação na rede, essa instituição tende a ser a monitorar mais a rede e ser o ponto de start do tratamento do incidente. Isso tem acontecido à beça com o CPQD. Antigamente, quem monitorava de verdade a rede e comunicava quase todos os incidentes era o BNDES. Agora o CPQD faz isso. A DataPrev também sempre fez isso, acho que meio que já nasceu assim, né? Já tem essa coisa na veia, digamos assim. Mas a gente vê, por exemplo, claramente o CPQD aumentando aí de maturidade por conta da história da aplicação. E a gente vê o Plexus, obviamente, tentando empurrar também por conta das necessidades de aplicação. É natural que seja assim. Bom, vou nessa para falar dos indicadores. Como eu disse antes, a gente tem indicadores de novembro e dezembro. Vou tentar ser sintético, são meses assim um pouquinho com suas especificidades, né? Então, por exemplo, em dezembro a gente teve a presença no comitê técnico mais baixo do que o normal, várias instituições têm presença, e aí é isso, né? Férias,
eventos internos onde todo mundo está participando. Mas, de qualquer forma, a gente tem um comportamento assim, um pouco ainda não totalmente ideal na questão da presença no comitê técnico. A gente hoje em dia ainda não computa a presença dos gestores de incidente em separado, que inclusive, na verdade, é até mais relevante. Os gestores de incidente não são mais obrigados a participar das reuniões do comitê técnico. Só se tiver incidente crítico, mas não tem. A gente não declarou nada como incidente crítico. Então, em suma, isso aí a gente efetivamente faz parte dessa evolução aí da maturidade e resiliência. A gente teve, em termos da questão da produção de blocos, duas instituições, a Prodenge, em novembro, caiu para o amarelo. Se a gente for considerar esse OLA não está valendo ainda, mas a gente vai apontar sempre, olha, a Prodenge ficou fora mais tempo do que devia, se a gente pensar no OLA futuro, certo? E o IBICT realmente caiu abaixo do previsto, aí estaria com vermelho. Então, você vê que realmente a rede em novembro teve um comportamento um pouquinho pior, que a média ficou mais alta do que o resto, o desvio padrão também aumentou, o percentil 99% também foi para 12 em vez de 4. Resultado, claramente, desses dois comportamentos. E em dezembro ficou tudo ok na rede. E o IBICT não achou a causa raiz do incidente, e na reunião de ontem, a gente só teve a reunião de ontem, né? Só teve uma oportunidade. No comitê técnico, o Alexandre, que é o principal responsável da Prodenge, não participou. E o rapaz que participou não tinha muito o que falar sobre a questão do incidente, então não teve comentários. Teve comentários sobre o Ele tá de IBICT. férias, Gladys. Eu sei. Ele tá de férias. Isso. Quem participou foi eu, acho, Marcelo, né? E ele não sabia sobre, não tinha nenhum comentário. E se você olha para os incidentes fechados em dezembro, você que realmente, quando a gente vê o tempo de fechamento de incidente, ele inclui a solução do problema e também a parte mais burocrática, que é olhar o catálogo, comentar direitinho no incidente. Mas você vê que tem uma relação, né, entre os incidentes. A gente teve um incidente do IBICT no piloto, que teve 22 dias para fechar, um incidente da Prudenge no piloto, a gente nem chamava de piloto. Demorou 42 dias. Quer dizer, não foi esses 42 dias que ficou fora. Resolveu bem mais rápido do que isso. Então, essa dinâmica de tipo assim, cara, resolve esse negócio rápido e depois a gente fecha o incidente, mas você vê que tem uma relação, né? Tem 42 dias ali e realmente a Prudenge tem um amarelo ali no LA. Então, acho que é isso aí que a gente tem que evoluir, né? No caso da LGPD da PUC, na verdade, esse amarelo aqui é um amarelo meu. Quem está devendo sou eu, rever o manual da PUC, dar um feedback. E no caso aqui do Badges, na verdade, isso é uma questão de registro, porque, obviamente, a aplicação continua e, na verdade, foi mais um dezembro, né? Então, tá tudo andando, no final das contas. A LGPD realmente que está um pouco difícil para mim, ajudar a PUC para dar os próximos passos. Mas a gente vai dar um jeito. Na iniciativa de Observer Boot, que na verdade não é mais Observer Boot, tanto a DataPrev quanto o TCU estão implantando um Block Explorer que vai ficar aberto para qualquer um, que é muito legal. E a gente teve aí ao longo de dezembro o pessoal do TCU efetivamente tocando esse projeto, né? Meu amigo Eldon aí diretamente envolvido, com boas perspectivas aí de nos próximos meses, poucos meses, a gente ter esse Block Explorer disponível, bem legal. E no caso da DataPrev, em dezembro realmente a coisa não andou muito não, mas em janeiro eles já retomaram. E aparentemente a gente também vai ter em alguns meses esse Block Explorer disponível para qualquer um, o que é bem bacana, assim. Agradeço a ambos. Eles ficaram muito tempo sem andar, né? Áreas de segurança aí barrando.
E aí a gente teve essa saída interessante aí de ser um Block Explorer em vez de um Observer Boot. Eu acho que agrega valor pra caramba. Em relação aos nós duplexos, a gente teve um monte de problema de registro em dezembro, novembro. Eu acho que não vale nem a pena entrar muito nessa discussão. A gente já sabe que tem uma certa dificuldade de acompanhar uma certa situação. A gente está trabalhando em melhorar esse processo granular. Ele às vezes dá problema. Mas o relevante mesmo é que os nós duplexos estão produzindo, ajudando a produzir blocos no lab. Então isso já rolou, os nós já estão lá, já estão produzindo, já estão conectados, né? E a partir de agora a gente trata isso como incidente, isso aqui a gente vai fechar, não vai acompanhar mais. Agora o Plex está dando aí os primeiros passos para subir os nós na produção, certo? E ainda não vai ser em janeiro, que isso vai começar provavelmente. Provavelmente a gente não vai reportar em fevereiro nós do Plexus na produção, porque não começou, a não ser que comece muito rapidamente, dê tempo da gente começar a seguir. Mas basicamente nós do Plexus já estão no lab, em produção, estão aí se preparando para dar espaço. Bom, é isso, pessoal. Como eu falei, 2026 começando animado até demais. Mais algum comentário, alguma consideração? Fevereiro a gente está vindo aí com alguma coisa sobre secretaria, talvez evoluir um pouquinho nessa discussão sobre resiliência. Vou tentar marcar, não sei se acho que a Camila saiu, né? Da reunião, saiu. Tentar marcar com o pessoal do Plexus, esclarecer certas coisas e recuperar um pouco daquilo que a gente tem e tentar negociar aí apontamento de caminhos. O Marco e a Germana, o pessoal do Serpro e a SGD, se fizer sentido. O Camilo voltou. Se fizer sentido me envolver, fiquem à vontade. Lembrando que, obviamente, o Marco, mas obviamente você sabe disso, o ideal é que a gente tivesse dois nós em ambientes diferentes, né? Mas não é totalmente. Não é ruim, mesmo que seja no mesmo ambiente, já 10 nós é melhor do que 9, de qualquer jeito. Na pior das hipóteses, você para um, dá manutenção, sobe para outro, minimamente isso. E aí, só o Camila, enquanto você ficou fora aí, eu até comentei com o pessoal aqui que tentar marcar com vocês, a gente conversar um pouco mais aprofundadamente sobre algumas coisas. E é isso aí. Até fevereiro, então? Não vai ser no carnaval, não, né? Isso é bom ver, hein? Isso que eu pedi para a gente já deixar aqui definido a data da. Não é carnaval, não. Então é isso mesmo. É segunda, quinta-feira de fevereiro, dia 12. O carnaval começa na semana seguinte. Acho que não tem problema. Por mim não tem, mas. 12 de fevereiro. 12. Será 12 de fevereiro, nossa próxima reunião. E o carnaval é 16, 17. Aqui no Rio, o carnaval começa uma semana antes, né? Aliás, 2. Certo. De novo, 2026 está um pouco animado demais pro meu gosto. Estou sendo repetitivo. Então é isso aí. Até 12 de fevereiro, pessoal. Abraço, bom dia. Beleza. Abraço, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos aí, pessoal. Até mais, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom dia.